né? A gente vai para responder a pergunta de hoje, tá? A pergunta de hoje, olha aqui, é essa aqui. Adão e Eva foram criados ao mesmo tempo ou não? Quando Deus criou Adão, ele criou Adão e Eva ou criou primeiro Adão e depois Eva? Tá bom? Como, né, normalmente a gente lembra, a gente conhece. Vamos ver alguns argumentos para responder a esta pergunta. Então tá aqui. Primeiro, é interessante esta pergunta porque ela, na concepção da antiguidade, né? Quando é que é o período a idade antiga na história da humanidade? Vai de 4.000 anos antes de Cristo, quando começou a escrita, quando começou a história, tá bom? 4.000 anos antes de Cristo, até 476 depois de Cristo. Tá? Então, todo esse período aí é chamado de antiguidade, na Idade Antiga. Por que 476? Foi quando Roma caiu. Roma, lá da Itália, né? Ficou a Roma outra, mas a Roma da Itália caiu. Os bárbaros invadiram o império, então caiu, então acabou a Idade Antiga e começa a Idade Média, que vai passar 1.000 anos, porque agora ela vai durar até 1400 e alguma coisa. Então vai durar 1.000 anos aí a Idade Média, tá bom? Então vamos ver aqui. Ponto 2. Sim, mas aqui eu estava explicando ainda o 1, né? Então veja, olha, na concepção da antiguidade, especialmente na compreensão de Moisés dá margem para colocar o homem como, de alguma forma, superior à mulher e a toda a criação. Então, dentro da maneira como é tratado esse assunto da criação, como é que foi criado, a ideia que é dada é assim. A gente vai até comentar um pouquinho aí na frente, mas só para termos uma ideia inicial, né? De que o homem, o homem mesmo, não é o ser humano não, o homem é a principal criação de Deus. Essa é a visão da antiguidade, a visão também dos hebreus, especialmente Moisés. O homem é a principal criação de Deus. Tudo foi criado em função dele, né? Aí depois Deus viu que o homem estava só, foi que criou a mulher. Mas a mulher veio para ser adjuntora, veio para ajudar, veio para colaborar com a criação principal, que era o homem. Essa é a concepção, é nisso que eles se baseavam e ainda se baseiam, né, com a ideia do machismo, né, hebreu, do machismo que termina a gente encontrando muito na Bíblia, tá bom? Então, ponto 2. Primeiro, vamos considerar os dois relatos sobre a criação dos seres humanos. O primeiro está no capítulo 1 de Gênesis, em estilo literário, identificando a autoria diferente do segundo relato. Então, o estilo que está no primeiro, mesmo sendo uma poesia, aquele estilo que está ali no primeiro capítulo de Gênesis é diferente do segundo capítulo. O estilo literário, o estilo de quem escreve. Cada pessoa tem um jeito de falar alguma coisa. Então é diferente, né? O capítulo 1 e o capítulo 2. E ainda diz assim, diferente do segundo relato, e chamando Deus de Deus. Então todo relato fala de Deus, dizendo, e Deus disse, haja luz, e Deus criou, e Deus isso, e Deus aquilo. Então, todo o capítulo 1 trabalha chamando Deus de Deus. Tá bom? Então, isso marca uma diferença em relação ao capítulo 2. Cadê? Nesse relato, os dois
foram criados ao mesmo tempo. Criou, pois, Deus macho e fêmea, criou ao mesmo tempo. No segundo relato, no capítulo 2, chamando Deus de Senhor Deus, olha, o estilo já é diferente do primeiro capítulo. E agora, o escritor, no capítulo 2, chama Deus de Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Isso é uma maneira diferente do capítulo 1. Entende? Então mostra que são origens diferentes, escritores diferentes escreveram o capítulo 1 e o capítulo 2. Então está aqui, chamando Deus de Senhor, Deus, conta que Deus fechou a criação com o homem. Fez todo o universo para chegar no homem. Certo? Isso é o que está no capítulo 2. Aí diz assim, e que depois criou a mulher para ser ajudadora dele, que pareceu, aos olhos de Deus, pareceu que ele estava triste porque estava sozinho. Então a mulher foi criada, segundo o capítulo 2, a mulher foi criada porque Deus percebeu que o homem estava triste e criou a mulher. Entendeu? Então ela só foi criada, segundo o autor do capítulo 2 de Gênesis, ela só foi criada porque o homem sentiu-se sozinho. Porque se o homem não se sentisse sozinho, a mulher não tinha sido criada. E essa é a ideia que está ali. Muito bem. 4. Esse segundo texto não condiz com a onisciência de Deus. Ele nega a onisciência de Deus. Pois, se ele sabia que teria que criar a mulher, porque o homem estaria sozinho e choroso e triste, né? Por que não fez isso logo que fez o homem? Exatamente como fez com todos os demais animais. Todos os animais, Deus criou macho e fêmea. Todos não, né? Grande parte, macho e fêmea. Por que criou só o homem, não criou a mulher? Segundo o segundo relato. Entende? Então isso aí nega a onisciência. Ele sabia lá na frente que o homem ia ficar triste e que ele iria fazer a mulher. Então por que não fez logo no começo? Então isso nega a onisciência de Deus. O que mais? Por que não fez logo, né? Que fez o homem exatamente como todos os animais. Além disto, como o homem sozinho iria se multiplicar, gerar outros seres humanos? Como é que o homem iria então se multiplicar? Ia ficar só ele? Só ele? E todo mundo se multiplicando e todo mundo se desenvolvendo? O capítulo 2 é totalmente incoerente à sabedoria de Deus, à onisciência de Deus. Moisés copiou de alguém, como também o capítulo 1. O estilo do capítulo 1 não é o estilo que Moisés usa nos demais capítulos do Gênesis, depois do capítulo 11. Ele pega então, escreve, ele dá uma roupagem teológica nesse texto e no outro texto, coloca lá, mas na verdade não é originário dele. Isso atrapalha a inspiração bíblica? Claro que não. Isso assemelha ao que aconteceu com Lucas. Lembra de Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4? Ele disse que ele entendeu que deveria escrever. E o livro de Lucas foi um dos primeiros, quer dizer, um dos mais rápidos a serem aceitos como livro inspirado. Entendeu? Então, ele entendeu que deveria escrever sobre Jesus. Foi o que ele fez? Ficou sentado esperando alguém falar no ouvido dele? Não. Ele foi pesquisar. Ele foi lá onde... ele foi conversar com testemunhas a respeito de Jesus e foi escrevendo. E então completou o livro dele. Entendeu? Não tem diferença nenhuma. Então, é um livro inspirado também, mesmo com Moisés copiando e interpretando textos
que já existiam naquela época. É por isso que tem textos em Moisés que outros povos já conheciam. As pessoas dizem assim, ah não, a Bíblia copiou outros povos. Não, não copiou. Moisés pegou textos que já existiam e interpretou. Fez uma interpretação monoteísta desses textos. Certo? Muito bem. Vamos aqui ao ponto 5. Esta situação invalida, né, a do capítulo 2 de Gênesis, essa situação invalida não só a ideia de que foram criados em momentos diferentes, mas a explicação do porquê a mulher deve ser submissa com a ideia de que foi ela quem primeiro desobedeceu a Deus e depois levou o homem a isto. Como é que é dito lá? Né? A mulher desobedeceu, então Deus vai lá e reclama a principal criação, que é o homem. Mas o homem fez uma justificativa. Não, Senhor. A mulher que tu me deste, ela me levou a pecar. Então ele diz, então você vai viver do trabalho que você, né, entre aspas, um castigo. Mas a mulher, ele foi lá, agora não, você é a responsável. Então você vai ter um preço maior, você vai sofrer mais, você vai pagar, não é, uma condição maior pela desobediência que você fez. Você vai ser submissa ao seu marido. Então é uma justificativa, está explicando por que a mulher, né, o uso de um texto para explicar sobre isto. Então termina como o texto invalida, não considera a onisciência de Deus, então termina invalidando também essa necessidade de dizer que a mulher tem que ser submissa porque foi ela que trouxe o pecado. Então perde o sentido, porque o texto ele está fadado a não ser coerente com Deus, com a onisciência de Deus. Então veja só, mas a explicação de que a mulher deve ser submissa com a ideia de que foi ela quem primeiro desobedeceu a Deus e depois levou aquele pecado ao homem. 6. Qual a razão a se considerar para o fato de que Deus teria criado o homem e depois a mulher? Ele não fez assim com os demais animais. Neste caso, se isto fosse realidade, ele poderia ter criado as pessoas como criou os animais hermafroditas, sem a necessidade de um ser macho e outro fêmea. Mas se criou Adão como homem, não tem nenhum sentido ter criado depois a mulher. Se ele criou Adão como homem, então automaticamente, o mínimo de sabedoria que ele poderia ter, e Deus tem uma enorme sabedoria, mas se fosse o mínimo, ele teria feito uma mulher, já que ele fez um homem, ele faria uma mulher. O que isso tudo é negado no capítulo 2. 7. Por que Moisés juntou os dois relatos no Gênesis? Um relato dizendo que criou ao mesmo tempo e o outro relato dizendo que criou em momentos diferentes. É uma boa pergunta a ser feita a ele quando o encontrarmos no céu. Uma excelente pergunta para a gente fazer lá. Eu vou até anotar para a gente não esquecer quando estiver lá. Mas há alguns indícios que podemos nos apegar. Primeiro, é que os capítulos 1 a 11 de Gênesis têm apenas um interesse. Um interesse. Não é histórico. Não é contar como tudo aconteceu. Entendeu? Então, qual é o interesse? Explicar uma série de origens para uma série de preconceitos, intolerâncias e arrogâncias próprias dos hebreus com a ideia de ser o povo de Deus. Então, está tudo ali armado de um jeito, não é que Moisés foi mal intencionado, não. É que ele já era preconceituoso, ele já era intolerante, ele já era
prepotente, como hebreu que ele era. Ele já era isso. Então o que é que ele vai fazer? Dentro da compreensão dele, ele vai pegar todos os textos que ele recebeu e vai armar de tal maneira, bem intencionadamente, porém levado por esses preconceitos, ele vai pegar todos esses textos e vai usar como instrumento para argumentar por que aquilo que ele acreditava era o ideal, era a verdade em relação a Deus. Tá? Então, deixa eu ver aqui, série de preconceitos. É isso aí. Então, encerrou o ponto 7. Tá? Vamos ao 8 aqui. Nestes primeiros capítulos, são expressos claramente uma hegemonia espiritual dos povos da linhagem de Sete e Sem sobre todos os demais povos. Olha só o que é que Moisés está fazendo com isso aí. Dos filhos de Adão, a família de Sete é que foi a mais abençoada. Isso é de Deus? Claro que não. Deus ama a todos. Deus amava até a família de Caim. Entendeu? Amava intensamente. Esse é o Deus que a revelação mostra. Não um Deus de preferência. Eu amo mais esse do que os outros. Mas na cabeça de Moisés, os descendentes de Sete eram os mais abençoados. E os outros filhos de Adão? Não, só os descendentes de Sete. Os descendentes de Sem, né, da família de Noé, só os descendentes de Sem, os semitas, eram os protegidos de Deus, eram os que Deus queria, os que Deus gostava. Quem são os semitas? Né? São os nômades, aqueles criadores de animais. Vamos ver aqui como é que está no texto aqui. A linhagem de Sete e Sem sobre todos os demais povos. A autoridade do homem sobre a mulher. É a ideia, né, de Moisés. A preferência de Deus pelo hebraico em detrimento de todos os outros idiomas. Os outros idiomas surgiram, entendeu? Os outros idiomas surgiram porque os homens queriam chegar a Deus. É a história de Babilônia, da Torre de Babilônia. Então Deus foi lá como castigo, colocou todo mundo, mas o hebraico não. O hebraico é a língua de Deus, a língua que Deus quer falar. O que mais? E entra no capítulo 12, revelando os descendentes de Abraão como proeminentes nos planos de Deus. E os filhos de Jacó, e tudo isso é para chegar em Israel. A família de Sete, depois a família de Sem, dos semitas, então, a família de Abraão, da família dos familiares, dos descendentes de Abraão, os descendentes de Jacó. É por isso que até hoje, né, eles matam, fazem toda aquela perseguição contra os árabes, porque são descendentes de Abraão, mas os descendentes de Jacó é que são de Deus. É o povo de Deus. O resto não é. Então eles têm o direito de matar os descendentes de Ismael. Eles podem matar e perseguir e jogar bomba e fazer de tudo contra os árabes. Coisa do cão mesmo, não tem nada a ver com Deus isso não. Totalmente do cão. E a ONU aplaude, se cala. O que nós também fazemos? Aplaudimos e nos calamos. E aquilo chamado povo de Deus continua agindo como povo do diabo, como diz Jesus. Não é eu não, Jesus dizendo no capítulo 8 de João. A gente continua chamando como povo de Deus, mas eles se comportam do jeito que Jesus falou, como filhos do cão. Mas a gente prefere o que os teólogos americanos dizem do que o que Jesus diz. E a gente continua aplaudindo os filhos do cão, dizendo que são filhos de Deus.
Esse é o 8. Aí vem o 9. Engraçado esse negócio de, né? Holocausto nunca mais. Não podemos ter mais. Mas o holocausto continua sendo feito por eles contra os árabes. E a gente fica calado. Eles continuam matando de várias formas os árabes. Mas contra eles ninguém pode fazer nada, não. Mas contra os árabes eles podem. Podem matar, perseguir, fazer o que quiser. Roubar o território dos árabes. Porque aquele território que eles estão usando hoje foi tirado os árabes dali para colocar eles. É roubo isso, é assalto, é bandidagem. A ONU fez isso. Mas holocausto contra eles, não pode mais. Agora, contra os outros, eles podem fazer. E continuam fazendo. E ninguém impede. Ontem eu vi uma reportagem, a Síria se defendendo de bombas, de foguetes, de coisa que o Israel estão jogando sobre eles. Ué, o holocausto é só contra eles que não pode, mas contra os outros eles podem fazer? Que mundo hipócrita nós somos. Que cristianismo hipócrita nós somos. Não somos diferentes daquele judaísmo, não. Filhos do cão. Não somos diferentes, não. A gente, em nome de Jesus, faz a mesma coisa que eles faziam em nome de Deus. Deus tenha misericórdia de nós e do mundo que sofre com nós. Muito bem, esse é o 9. Né? Sendo o Senhor, cadê? Enquanto Deus revela... Não, então, ponto 9. Embora Moisés tenha tido acesso à revelação de Deus, como todo o mundo teve e tem acesso à revelação de Deus, os defeitos culturais dos hebreus falaram mais alto na compreensão da revelação divina. Na compreensão de Moisés, né? Na revelação divina. Enquanto Deus revela amor por todos os homens, sem nenhuma exceção, Moisés compreendeu ordens esdrúxulas, violentas, tanto em relação a outros povos, quanto em relação aos que fossem considerados desobedientes às leis que ele compreendia como sendo do Senhor. 10. Essa confusão de Moisés sobre a criação de Adão e Eva se verifica nos vários momentos em que Jesus afirmou rejeitar o que Moisés entendeu da revelação divina. Jesus muitas vezes disse, visto que foi dito aos antigos, eu agora vos digo isso, isso, isso. Não tem nada a ver com aquilo lá. Muitas vezes, Mateus só falou de algumas vezes, mas com certeza muita coisa Deus falou, né, a esse respeito. Jesus falou a esse respeito. O que mais? Rejeitar Moisés. Bom, essa conclusão de Moisés, essa confusão de Moisés sobre a criação de Adão e Eva se verifica nos vários momentos em que Jesus afirmou rejeitar o que Moisés entendeu da revelação divina e afirmava ensinos diferentes, refletindo claramente a verdadeira revelação de Deus na prática do amor e da convivência sadia até com os considerados inimigos. Eu gosto muito do exemplo de Jesus com a adúltera. Sabe o que é que Moisés entendeu? Moisés entendeu assim e colocou na lei. Quando vocês encontrarem uma mulher adúltera, uma mulher adulterando, quando vocês encontrarem, separa o marido, separa o adúltero, separa aquele que está adulterando com ela, tira ele fora e joga pedra nela. Foi isso que Moisés entendeu da revelação de Deus. Claro, Moisés entendeu muita coisa boa também, certo? E correta. Mas essa foi uma das coisas que Moisés entendeu. Nada a ver com Deus.
Entende? Então, isso é o que a gente então tem aqui para responder sobre essa pergunta. Adão e Eva foram criados ao mesmo tempo ou não? Tá bom? Essa foi a nossa resposta.